Bom dia, queridos. Por aqui está o missionário Wagner de Jesus, de São Luís do Maranhão, Brasil, para trazermos a parte número 22 do nosso tema Muitos são chamados e poucos são escolhidos. E aqui estamos para fazer um resumo de tudo que já enviamos para a Escola Bíblica em áudio pelo WhatsApp. Hoje, dia 27 de novembro de 2024, quarta-feira. Então hoje, quarta-feira, pela madrugada, já estivemos aqui orando, clamando, buscando a Deus, estudando a Bíblia com você, enviando mensagens de escola bíblica. E aqui estamos fazendo um resumo e falando um pouco mais de algo que não pudemos falar lá na Escola Bíblica em áudio, por causa do tempo. Então nós vamos tratar hoje da história de José, a chamada de José, que foi para o Egito, enviado como prisioneiro para o Egito, vendido por seus irmãos, e depois de muita tribulação, muita luta que ele passa, depois de anos depois, se torna o governador do Egito, se torna a segunda pessoa mais importante do Egito, depois do faraó, que era chamado o rei do Egito, que esse título naquela época chamado de faraó, para aqueles que viviam no Egito. Outros países chamavam mesmo, era somente de rei, mas o Egito é o único país da época que adotava essa expressão faraó do Egito, que significava o rei, que nessa época mandava no Egito todo. E em muitos países onde o Egito ia lá fazer a guerra, invadia, tomava, escravizava multidões eram escravos do Egito, de vários países. E na época de José também era assim, mais ou menos no ano 1900 a.C., cerca de 400 anos antes de Moisés, foi a história de José. Está revelada aqui no livro de Gênesis. Então, à medida que nós vamos tratar os assuntos sobre José, você começa a pensar por que muitos são chamados e poucos são escolhidos. Então, José tinha 12 irmãos e ele era um dos mais novos. A sua idade era de 17 anos, quando ele foi vendido para ser um escravo. Seus próprios irmãos venderam. Então essa história começa em Gênesis 37 em diante. Então, por que Deus não podia ter escolhido para essa tarefa aqueles outros 11 irmãos de José, que eram filhos de um homem chamado Jacó? Jacó era neto de Abraão, o grande ícone da fé hoje dos cristãos, dos judeus e até dos muçulmanos, que dizem que eles também descendem de Abraão. O próprio Maomé, que fundou o Islã no ano 600 depois de Cristo, diz que ele veio da descendência do filho de Abraão com a escrava Agar. O nome desse menino é Ismael, que nasceu da relação de Agar com Abraão, que era uma escrava, e nasceu Ismael. E depois desse Ismael surgiu o islamismo, e dentro do Alcorão, que foi um livro igual à Bíblia, um livro religioso, que é a Bíblia dos muçulmanos. Então lá eles dizem que todos eles descendem do Ismael. Já o cristianismo e os judeus vieram de Abraão, depois de Isaac, filho de Abraão, depois de Jacó, e também dos 12 filhos de Jacó, que depois se originaram 12 tribos de Israel, que estão lá até hoje em Israel, essas 12 tribos. Mas se não fosse José, irmãos, que nós queremos falar aqui, se Deus não escolhesse José para um grande projeto de salvar multidões
de pessoas, não só de Israel, mas da sua família e também do mundo inteiro, se José não se encaixasse naquilo que Deus planejou para ele, visto que Deus conhece as coisas que não são como se elas já fossem, ou melhor, Deus prevê o mundo amanhã, depois da manhã, 10 anos, 100 anos depois, e quer utilizar a gente agora para dar um livramento para muita gente. Então Deus podia ter escolhido os outros irmãos, mas por alguns motivos Deus não escolheu os irmãos, escolheu José, porque sabia que José ia completar a carreira até o fim como servo de Deus, até morto. Hoje em Israel, o José é falado, é comentado em Israel como sendo um homem que deixou uma marca para ajudar o mundo inteiro, inclusive Israel. Então o Israel de hoje, que mora ali em Jerusalém, naquela área, está em conflito aí com o Hamas, eles hoje conhecem muito bem essa história do José, aplaudem José pelo trabalho que ele fez como servo de Deus, que nós vamos ver aqui, que porque ele andou com Deus, mesmo nas suas lutas, preso, sofrendo, que nós vamos ver aqui, nunca deixou de ser um servo de Deus nas suas tribulações. Então, a questão de José começa aqui, Gênesis 37, verso 1 em diante. Vamos ler. E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Então, estou lendo na minha Bíblia, na tradução bíblica de Ferreira de Almeida, revista corrigida, que está mais perto do original. Diz, verso 2: Esta é sua geração de Jacó, sendo José de 17 anos, o verso 2, sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos, e estava este jovem com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e José trazia uma má fama deles a seu pai. Então olha um dos problemas que com certeza foi um início de Deus nunca poder confiar naqueles irmãos de José, mas sabiam que aqueles irmãos de José iam viver eternamente com essa má fama, e José não, o comportamento dele era diferente. Então, o que é uma má fama que os irmãos de José tinham, que você nunca vai ver no comportamento de José? Por exemplo, fulano é prostituto, fulano é ladrão e não se arrepende, fulano é traiçoeiro, fulano quer derrubar o outro, quer prejudicar o outro, fulano só quer para si, tudo é para si, é egoísta, e todo mundo sabe, todo mundo vê. Então eles tinham vários tipos de má fama, que a Bíblia não diz exatamente em que área da vida deles eles têm a má fama, mas a gente vai ver alguma coisa ainda aqui que está escrito. Sabe-se que José ia lá onde o pai contava: papai, o povo está falando por aí que meus irmãos, teus filhos, estão fazendo isso e isso de errado. E isso era um dos motivos dos irmãos terem ódio de seu irmão, começaram a odiar. Mas o outro problema é porque daí para frente, do capítulo 37, do verso 2 em diante, diz que José começou a ter sonho. Deus começou a dar sonhos para José, e esses sonhos simbolizavam algo que iria se cumprir dezenas e dezenas de anos depois. Que sonhos eram esses, irmãos? José sonhava que um dia tanto os irmãos dele, como o pai e a mãe dele, iriam se curvar perante ele, iam ter ele como Senhor e eles como uma figura muito menor, por isso eles iam se curvar. Então ele começou a ter esses sonhos aqui. Gênesis 37, 6 em diante diz: ouvi, peço-vos este sonho que tenho sonhado.
Verso 7. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos rodoavam e se inclinavam ao meu molho. O que é um molho? Naquela época, eles plantavam trigo, cevada e outras coisas assim. E quando eles cortavam o trigo, eles fechavam, amarravam e faziam algo assim, e amarravam no meio. O nome daquilo é molho. E botavam aqui 2, 3, 4, 5, 10, de acordo com o trabalho daquele dia. Então José também, no sonho, sonhou que ele pegava aquele trigo, que ele é tipo um capim, e cortava e botava em pé, que eles colocavam em pé. Não era deitado, era em pé, um agarrado no outro. E ele sonhou que tudo que os irmãos dele faziam, colocava em pé. E de repente, aquele molho se encurvava, como se estivesse reverenciando o molho de José, que eles todos trabalhavam ajudando seu pai. Não é como hoje, que tem um monte de filho que não quer ajudar em nada, quer ser um preguiçoso, e às vezes está na igreja, só quer cantar, pregar ou ser um membro, e quer para Deus cumprir promessas para o futuro para ele. Você, como preguiçoso, você não vai não. José, ele ajudava seu pai e seus irmãos, cuidando das ovelhas e também cuidando na hora da plantação, na hora de cuidar de capina, na hora de colher, ele estava trabalhando. Por isso Provérbios 6, no verso 6 diz: vai ter com a formiga preguiçoso, vai ver suas obras ser sábio. Então depois José conta mais um sonho. Esse primeiro sonho já trouxe muita inveja dos irmãos, porque os irmãos achavam assim: esse cara está querendo ser melhor do que eu. Se ele é o menor da minha casa, ainda tinha um menor do que ele ainda, tá bom? Ainda tinha um menor chamado Efraim, que completava os 12 irmãos. Então, mas ele achava: para esse cara aí, o que ele quer? Ele vai ser o nosso dono amanhã. Eles pensavam pelo olho da carne. Como? Quando o pai morria, que ele era rico, como era Jacó, ele tinha muita grana, muito gado, né? Muitos trabalhadores. O que ele fazia? Ele tinha que deixar tudo aquilo para o mais velho, chamado de primogênito. Ele que ia tomar conta de todo mundo e dar as ordens para todo mundo e liderar todo mundo. Na visão dos irmãos de José, eles achavam que era isso. Olha, José, sendo mais novinho, está querendo ser chefão sobre nós. Aí eles começavam a arrumar problema com ele, porque achavam que ele estava tendo um projeto dele, de si mesmo, de querer chefiar eles amanhã no mundo secular. Claro, a Bíblia diz que o homem carnal, ele não entende as coisas do Espírito. 1 Coríntios 2, no verso 11 ao 14, ele diz: o homem carnal não entende as coisas do Espírito, porque elas só podem se discernir se for espiritualmente. Então, se eles fossem alguém espirituais, eles queriam dizer o seguinte para eles mesmos: olha, Deus deu uma revelação, de alguma maneira Deus vai levantar esse menino e nós vamos servir ele. E era para eles desde cedo ajudar o irmão. Só que como eles começaram a ficar perversos contra seu irmão, aí o que Deus fez? Permitiu tudo que eles fizessem para dali mandar ele para o Egito. Então o que acontece? Ele lá na frente, os irmãos vão pastorear o gado, a ovelha, e o pai dele diz: ó, teus irmãos estão pastoreando longe, que eles iam muito longe, que às vezes tinha um pasto aqui e não tinha perto mais, os bichos comiam tudo, eles tinham que ir longe para levar as ovelhas para comer. Aí disseram: olha, teus irmãos estão longe pastoreando, vai levar essa comida, vai levar um queijo, um leite, uma uva passa, vai levar isso. E ele ia para ajudar os irmãos, ia obedecendo seu pai no deserto, ia de pé, no sol quente ou não, mas ele ia. Ele era super obediente ao pai dele. E
também fazia para ajudar os irmãos, mesmo sabendo que os irmãos odiavam ele, mas ele ia lá para ajudar. Ele podia dizer: eu não vou, deixa eles morrer para lá. Problema deles, se eles quiserem vir buscar, mas eu não vou, eles me odeiam. O que é que Jesus disse sobre isso? Mateus 5,43, ele disse: ouviste que foi dito, ama teu amigo e odeia teu inimigo. Eu porém te digo, ama o teu inimigo, abençoa aquele que te amaldiçoa, ora por quem te persegue, para que tu seja filho do Pai que está no céu. Se tu saúda somente quem te saúda, que galardão tu vai ter? Os gentios, os ímpios também fazem o mesmo. Então José já tinha valores de uma pessoa que serve Deus, que o comportamento não é igual. Então ele foi, chegou lá, os irmãos dele, os perversos, aproveitaram a ocasião, irmão, para agarrar ele, que não tinha pai, não tinha ninguém para ver, só tinha os irmãos, os 10 mais velhos. O menorzinho tinha ficado lá com Jacó. E disseram: olha aqui ele, o sonhador, bora agarrar ele, bora matar logo ele. Aí o outro: não, rapaz, matar não, meu pai vai saber que nós matamos nosso irmão. Aí o outro deu uma ideia brilhante, sabe qual? Joga ele dentro do buraco. Olha que ideia satânica. Não é assim que tem uns, até dentro da igreja? Não, rapaz, não faz assim não, bora fazer assim. E vamos continuar prejudicando, arrebentando ele. Tem em todo lugar, irmão, até nas famílias. E quem coração maligno para fazer isso, ele não pode nunca dizer que Deus vai cumprir nenhuma promessa na vida dele. Aí o que eles fizeram? Deus já sabia que aqueles homens iam ser assim, meu irmão. Por isso tinha que escolher um que, mesmo depois de poderoso, como segunda pessoa do Egito, nunca ia tramar nada com ninguém, nunca ia ficar perverso, maligno contra ninguém, mesmo contra esses que fizeram tão grande mal contra ele. Então vai lá. Aí esse deu essa ideia: joga no poço. E ali no poço jogaram. Ele ficou gritando: meus irmãos, me tira daqui, meus irmãos, poço fundo. Aí de manhã disseram: o que nós vamos fazer com ele? Um disse: deixa ele morrer aí. O outro disse: não, vamos fazer uma coisa, vamos vender ele. Lá vem uma carruagem de ismaelitas, eles são comprador de escravo e vende escravo para o Egito. A gente vende, ganha essa grana, ganha esse dinheirinho e vamos enganar o meu pai e deixa ele morrer para lá como escravo do Egito. Vamos vender. Aí venderam e mataram uma ovelha deles mesmos, tiraram o sangue do animal, pegaram a roupa de José, passaram o sangue da ovelha na roupa de José e levaram para o pai. Chegaram lá, disse que com cara de crocodilo, chorando e crocodilo: papai, uma tragédia, papai. O pai: o que foi, meus filhos? Ô papai, um leão atacou. Olha que coração diabólico. Um leão atacou o nosso irmão, matou ele e deixou só a roupa dele cheia de sangue. Está aqui o sangue do nosso irmão e a gente trouxe aqui, papai, para comprovar. E o pai chorou: vai. Mas o pai não sabia que ele estava no Egito, estava chegando como escravo no Egito. E o pai chorou e acreditou na história. E um tempo depois ele esquece, que é assim que é a morte, não é isso, irmão? A gente chora os primeiros meses por alguém que a gente ama demais. A Bíblia diz: Jesus chorou quando Lázaro morreu. Está lá em João 11, Jesus chorou, porque ele amava muito Lázaro. Ponto. Aí ele chega lá, e lá os ismaelitas vendem ele para ser escravo no Egito. E lá ele começa a carregar pedra e sofrer e apanhar como escravo. Lá ninguém conhecia Jacó, era muito longe, era como se fosse daqui no Japão, andando a pé para chegar no Egito, um deserto escaldante, ele amarrado. E bora, seu vagabundo, e apanha, vambora. E lá ele todo o tempo como servo de Deus. Se fosse hoje, irmão, era mais quem diria: eu não quero ser crente por causa disso daí, eu vou largar esse negócio de servir a Deus, olha a luta que eu estou passando. Mas sabe o que aconteceu?
O servo de Deus, irmão, ele persevera até o fim, porque ele sabe que se com Deus é ruim, imagine sem ele. E ele continuava servindo a Deus. Quando chegou lá, um tempo passa e um homem chamado Potifar, que trabalhava junto com o faraó, um dos líderes do exército de faraó, um cara muito ligado a faraó, olhou ele, comprou ele e disse: eu quero comprar esse escravo, quanto é? X. Ele comprou e levou e disse: olha, tu vai trabalhar como escravo aí. E trabalhava como escravo qualquer. Depois de tanto ver José como servo de Deus, tudo que ele fazia, ele dava o seu melhor, o Potifar disse: agora tu vai trabalhar na minha casa, tu não vai mais ser escravo, tu vai ser o chefão aqui da minha casa. Por causa do teu comportamento, eu tenho visto que você não se comporta igual aos outros escravos. Aí entregou a casa para José e disse: está aqui meu ouro, está aqui tudo, quando eu viajar é tu que toma conta, só não toque minha mulher. Aí vai acontecer outro problema. Então, irmãos, aqui eu anotei algumas coisas para você entender essa história de José. Bem, primeiro, ele foi vendido e levado para o Egito em Gênesis 37, de 12 ao 28. Ele tinha 17 anos, mais ou menos. Aí quando chega lá dentro da casa de Potifar, que está em Gênesis 39, de 1 ao 18, a mulher dele, de Potifar, se engraçou de José. Ele era um menino, irmão, muito de boa aparência, de Gênesis 39, no verso 6. Ele tinha uma aparência boa, quer dizer, era bonito, um jovem bonito. E aquela mulher ficou doida por ele. E ela disse: olha, meus irmãos, meus empregados já mandei embora, meu marido viajou, só está eu e tu indo nessa casa, vamos se atracar aqui no sexo. E ele, negativo. E aqui a Bíblia diz, irmão, que ela fez isso várias vezes. Gênesis 39, 10. Várias vezes ela tentou contra a virgindade, porque ele era um menino virgem, mesmo com seus 18 a 20 anos, nessa faixa mais ou menos. Agora ele já tinha, ele era virgem, nunca teve sexo. Não é como hoje que o menino de 12 anos, 13 anos já está pensando em sexo, o hormônio está arrebentando ele, botando ele para se lascar, porque tanta coisa que ele vê hoje, tanta mulher nua na rua, tanta coisa no YouTube, tem um monte de vídeo no YouTube, sexo explícito no YouTube. Tem pai que entrega um celular para seu filho só para matar ele. Mas na época de José não tinha nada disso, ele era muito puro. Quando aquela mulher se agarra com ele, ele disse isso bem aqui, ó: como eu pecaria contra Deus? Gênesis 39, 9. Olha aí como é que Deus vai cumprir um plano numa vida dessa, irmão. Será que quando você é tentado, quando o diabo quer botar alguma bandeja para você, como Satanás botou aquela mulher para destruir o futuro daquele José, será que você tem coragem de lembrar e dizer: se eu fizer isso, estou pecando contra Deus? E se tu fizer, Deus assina embaixo, mais uma nota 10 para ti. O plano que eu tenho para ti, eu vou cumprir. Mesmo que tu passe luta, guerra, eu vou cumprir. Aí, irmão, o que acontece? Como ela viu que ele não ia aceitar, ele fugiu e não aceitou se relacionar sexualmente com ela. Ela gritou para os empregados vir para dizer. Ela mentiu, dizendo que ele tinha tentado estuprar ela. E quando chegou, o Potifar soube de tudo isso, mandou botar ele na cadeia. E ele ficou preso, durante 2 anos preso. E ali começa uma outra etapa da vida de José. Querido, tudo isso é porque ia ter uma grande fome no mundo. Que Deus ia revelar para Faraó que ia ter uma grande fome, 7 anos de fome. E Deus ia usar José para ajudar o mundo inteiro, inclusive sua família, o Egito inteiro, e seu pai, seus irmãos, e ele próprio, a escapar desse problema de uma grande fome de 7 anos no mundo inteiro. Então ele foi para aquela cadeia, que aqui é só um resumo,
que a gente já falou no Zap, lá no áudio, explicou outras coisas lá. Lá é 80 minutos em áudio, de 4 minutos, 4 mensagens de 10 minutos. E o que faz ele? Ele foi para a cadeia como um servo normal, como um servo de Deus. Ele sabendo que ele não tinha feito nada de errado. E ele ficou naquela cadeia. E ali, irmão, ele era um homem de Deus tão bem comportado. Ele tinha um exemplo de vida de servo de Deus, que a Bíblia diz que o carcereiro entregou tudo na mão de José. Toda a cadeia na mão dele. Ó José, toma conta aí. Tu que vai abrir as portas para quem tu quiser, tá aí a chave. O preso chegar é tu que toma conta. Resultado, meus amados irmãos, ele foi preso, Gênesis 39, do verso 19 até o 23. Depois você lê lá, tá bom? A Bíblia está toda aí no Google. Vai digitando os versículos, que está tudo aí na internet, no teu celular. Então, lá Deus ia agora fazer outra coisa linda para ajudar José a chegar lá em cima, no topo, onde Deus iria usar José para libertar o mundo de uma grande fome que ia chegar no mundo. Até o próprio faraó do Egito, Deus ia usar José para ajudar o mundo inteiro, inclusive o faraó, o seu pai Jacó, sua família, seus irmãos perversos. Tudo ia ser usado José para ajudar todos eles. Assim é você e eu, meus irmãos. Quando Deus quer cumprir um propósito para mim e para você, se você é fiel até o fim, é porque tem uma grande obra para você e para os outros através de você, como foi com José. Não pense, irmão, que você é chamado apenas para ficar sentado aí numa cadeira. Tem obra, cada um Deus vai escolher para fazer alguma coisa. Amanhã, inclusive, 2 Pedro 1:10 vai ser o tema de amanhã, a vossa vocação e eleição. Deus quer que você seja um vocacionado. Todo cristão ele tem uma vocação, um para uma área, outro para outra. Mas Deus quer te utilizar. Uns vão para uma área da política, outros não. Outros vão, mas é Deus que coloca. Como José foi colocado na área da política, como depois de amanhã vamos estudar a história de Daniel, foi colocado também na área da política, mas um homem irrepreensível sempre, desde menino até a maturidade, até morrer, fiel até a morte. E Deus, através de Daniel, fez igual, fez como José, que ajudou multidões no lugar onde ele estava a serem abençoados por Deus. Mas depois de amanhã falamos sobre Daniel. Hoje é José. Então José agora está na prisão, né? E lá, meus irmãos, ele começou a ver 2 homens que estavam presos lá. E através daqueles 2 homens que estavam presos, Deus começou a dar interpretação de sonho. Aqueles 2 homens eram ligados ao faraó. Um era o copeiro, o outro era o padeiro. Estou falando rápido aqui porque é só um resumo. E o padeiro teve um sonho, e o copeiro do faraó também teve sonho. E ele estava na cadeia preso porque um deles 2 tinha roubado o faraó, roubou um copo de ouro do faraó. E o faraó disse: vocês vão ficar presos aí. Se eu descobrir daqui a 3 dias que não foi nenhum, ou vocês não me disseram quem foi, eu vou matar os 2. Aí cada um teve um sonho. Quando eles interpretaram o sonho, eles contaram o sonho, um contando para o outro, José escutou e disse: eu quero te dizer qual é a interpretação desse sonho. E Deus deu a interpretação, e através daquilo ali, irmão, era uma porta que Deus ia usar para chegar lá onde Faraó, para depois Deus cumprir toda a promessa que tinha para José, para salvar multidões no mundo inteiro da sua época. Como? Ele diz: daqui a 3 dias Faraó vai mandar te chamar, você que é o copeiro, e você vai voltar para servir vinho para o faraó. E ele vai descobrir que não foi você. Quando tu chegar lá onde o faraó, te lembra de mim, diga que eu estou aqui inocente, fala sobre mim para ele.
Mas a Bíblia diz que ele esqueceu de José. Aí o que aconteceu? O padeiro também teve um sonho e contou para José. E José diz: daqui a 3 dias tu vais ser levado para o faraó, porque o faraó descobriu que foi tu que roubou ele, que é tu que é o ladrãozão. Olha, o faraó vai cortar tua cabeça, tu vai morrer, porque ele sabe que foi tu. Então aquilo ali correu, aquela fama de José, porque da mesma maneira como ele falou, se cumpriu. Aí o tempo passou, e José está preso, e o copeiro esqueceu de José, e o copeiro está lá, junto com o faraó o tempo todo dia dando vinho, metendo cachaça na cara do faraó, e esqueceu de José. Aí o que é que Deus faz? Dá um sonho para o faraó. Esse sonho de faraó está aqui em Gênesis 41, do versículo 1 até o 36, depois você lê lá. Aí o faraó teve um sonho, ficou desesperado com aquele sonho e começou a dizer para os feiticeiros que trabalhavam com ele: olha, vocês vão ter que dizer o significado desse sonho, que eu estou perturbado com esse sonho. Se vocês não disserem, vão matar vocês. O faraó era doidão naquela época e ele ficou perturbadão com o sonho. E os feiticeiros não sabiam de nada com respeito ao significado do sonho. Nessa hora, o copeiro que estava lá do lado do faraó se lembrou de José. Dessa hora ele se lembrou e disse: faraó, lá na cadeia onde eu estava, eu conheci um homem, e tudo que a gente contava de sonho, ele sabia a interpretação. Como esses magos, esses feiticeiros não sabem de nada e você está perturbado, chama aquele homem e ele vai dar interpretação. E o faraó estava tão perturbado que mandou buscar o preso. Chama esse preso, traga ele aqui, esse preso aqui. Aí foram lá depressa onde José. José, corre, te veste, te ajuda, te banha, tira tua barba aí, te ajeita, que o faraó te chama. E lá vai ele. Ele vai lá. E o faraó disse: Senhor, qual é o sonho? O senhor quer para me interpretar o sonho? Aí o faraó diz: eu quero para te interpretar. Aí José disse um negócio bonito para ele, ó. Isto não está em mim, Deus dará a resposta a faraó. Gênesis 41, 16. Ele podia dizer: eu que sou o cara, eu que sou o profetazão, Deus me usa. Não, ele foi humilde. Olha, quem vai dar a resposta para você é o próprio Deus. Me conte qual foi o sonho, Deus vai te dar a resposta. E ele disse: eu sonhei que havia 7 vacas muito gordas, e de repente apareciam 7 vacas muito fraca, pobre, magra, feia, e comia todas aquelas 7 vacas gordas. E eu também sonhei, ele dizendo, eu também sonhei que tinha 7 espigas de milho muito bonitas, e que vinha de repente outras 7 espigas muito feias, queimada, velha, que não prestava para nada. E aquelas espigas 7 que não prestava para nada comia as 7 espigas bonitas. José, me diga que negócio é esse, José, eu estou perturbado. Aí José disse: olha, Deus mandou te avisar que o mundo vai passar por 7 anos de fome, mas que primeiro vai ter 7 anos de fartura. Essas 7 vacas gordas e essas 7 espigas muito bonita, simboliza 7 anos que o Egito e o mundo inteiro vai viver de muita bonança, muita colheita boa, muita plantação, muito pasto, muitas fazendas, vão gerar muito gado bom, mas depois vai vir uma fome que vai comer tudo, destruir tudo. Aí o José deu logo um conselho para ele: olha, Deus revelou isso porque você tem que depressa arrumar um homem. Arrume um homem que ele saia nesse período de bonança que está acontecendo agora no Egito, e arrume por tudo quanto é lugar grãos, e amontoe grãos em celeiro em todas as cidades onde o Egito está dominando, e guarde para que quando tiver a fome, o mundo inteiro venha para cá para comprar. O Egito vai ficar cada vez mais rico
e você vai poder ajudar os outros. O faraó disse: ótimo, gostei. Aí o José disse: tu tem que escolher só um homem. Pronto. Aí olha que coisa linda que aconteceu. O faraó disse: tá aí o homem é você. José, vai ser você que eu vou querer colocar nesse negócio. Olha que lindo. Mas o bonito não é só isso. Olha aqui, ó. Em Gênesis 41, 38. Olha o que o faraó disse para José nessa hora que ele interpretou o sonho. Ele disse: acharíamos um homem como este, que tem o Espírito de Deus? Irmão, olha como é, um homem que passou aquela toda a tribulação, ele ainda é um preso, ainda estava na cadeia, ele não sabia se ia voltar para a cadeia, mas ele tinha o Espírito Santo nele. E o próprio faraó deu testemunho, porque ali tinha muita gente dentro do palácio escutando aquilo. O copeiro era um deles. E o faraó disse diante de todo mundo: não tem ninguém a não ser você que tem o Espírito de Deus. Querido, será que você também receberia hoje o elogio, depois de você ser o servo de Deus, mesmo passando guerra, luta? Você receberia elogio como este, de qualquer pessoa, inclusive liderança, do governo, do estado ou não, dizer que você tem, ele está vendo que Deus tocou nele, revelou para ele, mostrou para ele que você tem o Espírito de Deus. Aquilo com certeza Deus testificou nele, irmão, para ele dar uma revelação, para que todo mundo que estava em redor saiba: é isso que Deus quer de mim e de você. Jesus disse: tu é a luz do mundo, tu é o sal da terra. Mateus 7, 13 e 14. Olha o testemunho que Faraó deu daquele próprio homem. É o mesmo que nós vamos estudar depois, sobre Daniel. Quando o presidente da Babilônia deu um testemunho parecido com esse de Daniel. Mas vamos para frente. Então, irmão, daqui para frente, o rei saiu levando Daniel na carruagem do rei, apresentando José, ano 1900 a.C., levando ele para tudo quanto é lugar, apresentando ele: a partir de hoje, este homem que vai mandar no Egito, depois de mim, não tem mais ninguém a não ser este, e tudo que ele mandar, vocês têm que fazer, vocês têm que ser obrigados a fazer tudo que ele mandar, porque ó, de mim, eu entreguei tudo na mão dele. Já imaginou? Aí José aproveita esses 7 anos de fartura, manda construir celeiro no Egito inteiro e começa a encher de grão. E quando chega a fome, José já estava super lotado em tudo quanto é lugar, de coisa boa, guardada. E o mundo começou a vir atrás, porque faltou comida no mundo inteiro. E lá vem também o pessoal de Jacó, que morava num país muito longe, soube que o Egito estava vendendo. Aí o Jacó disse para os filhos: eu estou sabendo que lá no Egito tem um homem muito bom, que está ajudando todo mundo, eles têm muitos grãos e nós estamos passando fome aqui. Vai lá e compra, leva dinheiro, porque esse homem que está lá, o governador, ele não sabia que era o filho dele. Ele não sabia que era o filho dele que estava lá. José já estava com uma roupa diferente, todo diferente, porque ele estava com uma roupa característica de um líder daquela época. E aí eles foram, os irmãos, levando dinheiro para comprar. Quando José olhou, eles não reconheceram. O certo é, irmão, que eles foram chegando e se ajoelharam, porque naquela época um homem como José era uma autoridade, a segunda maior autoridade do mundo, porque naquela época o Egito era o governo global que mandava no mundo, e eles tinham o costume de chegar diante daquele homem, qualquer um se prostrava, se humilhava, porque se José dissesse: não vendo, vão-se embora, eles tinham que voltar com fome e morrer com fome para lá. Mas eles foram chegando, se humilhando logo, se ajoelhando diante de José. Para quê? Para se cumprir o sonho de Gênesis 37,
aqui no versículo 7, que ele sonhou que aqueles molhos se ajoelhavam diante do molho dele, então ali se cumpriu. Então aconteceram outras coisas que eu não vou falar aqui por causa do tempo, e até que ele mandou buscar o pai. Traz meu pai. Ele se revelou e disse: olha, eu sou José, que vocês venderam. Aí depois aqui, irmão, ele fala isso aqui, ó, no capítulo 50, no verso 20 do livro de Gênesis. Ele fala isso aqui, ó, para os irmãos dele: vocês intentaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para a conservação da vida, a um povo grande, que era Israel. Se ali aquele homem simplesmente dissesse: eu vou morrer na cadeia, vou ser um drogado na cadeia, vou ser um traficante na cadeia, eu vou ser um bandido na cadeia, ou então ser um crente aqui, não falo nada para ninguém, não me envolvo com nada de cristianismo, nunca ele ia chegar lá para ajudar a família dele. Israel não existiria, porque morria de fome. Viu, irmão? O pai morria de fome, todo mundo morria de fome. Mas ele diz: tudo que vocês fizeram, Deus transformou em bem. Igual Neemias 13, no verso 2, na parte B, que diz: Deus transformou a maldição em bênção. Então, tudo aquilo que o diabo usou eles, os irmãos, para fazer aquela maldade, eles não sabiam que Deus estava tentando era utilizar tudo aquilo ali, irmão, porque queria jogar ele lá para cima do Egito, é que nem eu. Você acha que eu estou aqui por quê? Porque desde cedo eu sou um cristão, nasci cristão, em berço cristão? Não, irmão, minha mãe e meu pai nunca foram cristãos na vida, a não ser depois de velho. E mesmo minha mãe, depois de velha, sendo cristã, eu não quis. Eu só aceitei Cristo quando eu já tinha 33 anos de idade. Foi que eu me entreguei para Jesus. E depois de lá que eu estou aqui, porque eu aceitei estar aqui. E você, meu amado irmão, você sabia que tem uma grande fome preparada no mundo inteiro, que está lá no Apocalipse 6, 4 e 5, que vai ter uma grande fome de comida. O mundo vai ficar passando fome, mesmo tendo comida, não vai ter comida. Mas antes Deus vai tirar o povo dele dessa terra, vai ter um arrebatamento. E os que ficarem para trás, nós temos que avisar o mundo que vai ter essa grande fome. E nós temos que avisar: se você não subir quando Jesus voltar, você pode ser bilionário, trilionário, mas teu dinheiro não vai poder comprar, a não ser que você seja do sistema do anticristo, que eles vão botar uma marca da besta, ninguém vai comprar nem vender. Está lá no Apocalipse 13, se não tiver a marca. E quem estiver a marca, Deus não vai perdoar nunca, porque você vai fazer parte de um sistema do diabo nessa época. Então nós temos que avisar hoje, vai ter uma grande fome literal. Mas o pior não é só isso. Nós lemos lá hoje, no áudio, que a grande fome que Deus está tentando evitar no mundo não é só essa, viu, irmão? De comida, de comer carne, comer feijão, arroz, não é só essa. Tem uma fome principal, de Amós 8, no verso 11 e 12. Deus diz: eu enviarei a fome sobre vocês. Não fome de comida, mas de ouvir a palavra de Deus. Então olha aí, irmão, a palavra é o alimento que Deus quer utilizar você e eu. Às vezes tua família está morrendo de fome porque você não prega, você é um desviado, desigrejado, você é um inútil na obra, tu passa o dia todinho cuidando só de ti, das tuas vaidades, e Deus não pode cumprir promessa para pregar. Imagine se Deus tem um plano lá em cima para você ser um médico, um juiz, um advogado, um empresário ou um político, para lá naquele lugar Deus te usar para pregar a palavra, e você fica o tempo todo dizendo: eu quero mais do meu jeito, tá bom? Eu quero mais fumando de amba, matando, roubando, odiando e idolatrando. José nunca viveu isso na vida dele. E Deus quer que a gente viva como José,
porque através de José o mundo foi salvo, Israel foi salvo. Hoje Israel agradece o que José fez, que todas as suas tribulações que ele passou como servo de Deus, e Deus pôde cumprir as promessas para poder salvar Israel e o mundo inteiro, até o próprio faraó. E nós, irmãos, o que nós estamos fazendo com a palavra para ajudar os outros? Você acha que Deus não conta conosco? Ou é só desse negócio de estar cantando e orando na igreja e não se envolve mais com nada nas coisas de Deus? Como que tanta coisa que Deus tem para nós, Ele vai cumprir? O que Ele tem para nós não é só isso aqui de estar na igreja cantando, pregando. Ele tem coisas maiores, cada um ele tem um plano que você vai ter que orar e clamar a Deus, que Ele vai te revelar. Mas você tem que ser fiel até o fim, porque aí Deus não pode cumprir o que prometeu. Seja como José, e Deus vai te dar o melhor. Ponto. Olha, se você quer receber nossas mensagens em áudio, ou quer colocar alguém para receber estudos bíblicos todo dia em áudio, pega meu número, me adiciona pelo WhatsApp, tá? E amanhã vamos trabalhar sobre eleição e vocação, de 2 Pedro, capítulo 1, verso 10. O que é uma vocação? Por que Deus chama, mas Ele quer ver qual é a nossa vocação? Ponto. Vai ser amanhã. Pega meu número aí, introduz alguém, ou faça uma pergunta de algo que você não entendeu, que aqui foi só um resumo. Tem muita coisa sobre a história de José que a gente não falou aqui. Pega meu número 984904763 e o código do Maranhão é 98. Se você estiver fora do Brasil, põe o 55 antes e Deus vai te abençoar 1000 vezes. Ore por mim, estou orando você. Vamos se reconciliar com Deus, vamos ser fiel até a morte. Quem vai ganhar somos nós. Amém? Deus te abençoe. Ore por mim, estou orando por você. Amém.